Somou ao Sul este ano o Grande Prémio Liberty Seguros, associando-se ao programa Cycling Portugal. Com 22 equipas, em 2 dias de prova, muitas equipas estrangeiras que depois da volta ao Algarve há mais de um mês permaneceram em Portugal, dinamizando a economia da região e fomentando a prática desportiva ao associarem-se a competições organizadas pela Federação, algo que mereceu os aplausos dos vários diretores desportivos nacionais. É isto, em resumo, o Cycling Portugal. Não só o aumento foi significativo e foi importante, mas também o nível competitivo dessas mesmas provas que nos permitiu, de alguma forma, competir com níveis superiores ou pelo menos iguais aos nossos, e isso, digamos assim, valorizou muito a competição. Nos últimos anos foi o melhor arranque de sempre do ciclismo nacional, foi este. Esperemos que agora o resto da temporada seja cumprida da mesma forma. Espero bem que agora com esta situação as coisas melhorem e que se possa repetir este tipo de eventos como foi no Algarve, noutras partes do país, e que o ciclismo possa crescer mais. Precisamos, de facto, do ciclismo crescer. Sines, a terra de nascimento do descobridor do caminho marítimo para a Índia, Vasco da Gama, foi ponto de partida para o último episódio do Cycling Portugal, uma novidade da Federação Portuguesa de Ciclismo nesta temporada de 2015. Depois da volta ao Algarve, da Clássica Internacional de Loulé e do Troféu do Guadiana, eis a 7ª edição do Grande Prémio Liberty, Troféu do Sudoeste e Costa Vicentina. Para nós, muito bem, janeiro, fevereiro, março, porque o tempo é muito bom, não? Em Polónia agora esta neve é impossível correr. It's not exactly a vacation. We're here to work and win bike races, but Portugal is awesome. This is my 3rd year in a row coming here. The way they treat cyclists is great. It's great terrain, great people. So we really enjoy coming to Portugal to race. Yo creo que es un país que todo el mundo tiene que venir a verlo porque yo la verdad que lo veo como España, no nada diferente. Muy bien, la gente, pues, muy buena gente y nada, carreteras buenas. Creo que con tiempo será un país que volverá a tener mucho ciclismo como hace años. We've found that it's a great place, and every year like this year I added Vicentina to our schedule, and next year I'm thinking about adding the earlier season Portuguese races. So we enjoyed here. The training is excellent. The weather is generally much better than Northern Europe at this time of year. So for us it works very well. Depois de um período nos Estados Unidos, Ruben Guerreiro regressa agora a Portugal com a nova equipa. Estive lá para um training camp, tem vindo a correr muito bem. Nada melhor começar em Portugal, no meu país, com a minha equipa. É bom para a gente, é uma corrida ideal para começar a época. Vamos ver como corre. Acho que tem uma forte equipa, vamos ver como corre. Já vamos olhar para este pelotão. Em Sines estava quase tudo a postos. É também um sonho de criança. Eu habituei-me em criança a ter o ciclismo em Sines e agora, nestas minhas funções de Presidente da Câmara, não podia virar as costas a esta modalidade que ao longo dos anos foi esquecida, e é certamente para nós uma alegria voltar a ter o ciclismo neste concelho. Começava aqui a incursão pela Costa Vicentina. Marcos Chagas, um grande pelotão. Um grande pelotão, muita juventude presente neste grande pelotão de mais de 170 corredores, que não é muito vulgar ver nas estradas portuguesas. Logo à saída, passagem por um local emblemático de Sines, a praia Vasco da Gama. Aqui ainda em partida simbólica, porque logo após foi dada a partida real, o pelotão a lançar-se a grande velocidade, também as condições convidavam, as estradas também, e logo as tentativas de fuga tiveram o seu início, claro. Sines, cidade do distrito de Setúbal, no litoral alentejano, com pouco mais de 14 mil habitantes, despedia-se desta caravana. Sines, a maior e principal área portuária de Portugal. Tínhamos aqui piso bom para estas primeiras tentativas de fuga e um ritmo bastante elevado. Um ritmo bem elevado que criou naturalmente algumas dificuldades aos corredores menos preparados e possibilitou também uma média de primeira hora superior a 46 km. E se ia registar-se tanto na primeira como na segunda hora, aproveitando naturalmente os corredores esta fase em que o piso e também as próprias condições climatéricas que iriam atravessar a etapa ainda se mantinham. Para já, frente da corrida. Frente da corrida, onde um grupo consegue levar alguma vantagem, do pelotão e em posição intermédia o vencedor da Volta a Portugal do ano passado, Gustavo Veloso, a tentar chegar aos homens mais adiantados. No entanto, o pelotão a não permitir que isso acontecesse. Mesmo não estando no seu melhor, Gustavo Veloso é uma referência do pelotão português e, claro, as outras equipas portuguesas trataram de anular esta iniciativa.
Passagem por Vila Nova de Mil Fontes e, neste caso concreto, a EFAPEL a anular a tentativa de Gustavo Veloso da W52 Quinta da Lixa tentar chegar à frente. Passagem pelo Rio Mira e na frente o Sabido era uma das presenças vistosas neste grupo. Um grupo que se entendia, que tentava, claro, entre si levar vantagem para um pelotão que não dava grandes indicações de o permitir. O ritmo também lá atrás era sempre muito, muito elevado. Neste caso, o Loutano Just Ray Energy e também o time Tavira, as duas únicas equipas representadas na frente da corrida. No caso, João Rodrigues, um dos jovens corredores da equipa de Vidalfitas, era então o representante da formação tavirense. Mas aqui, o fim de fuga a acontecer mais uma vez, mais uma tentativa frustrada. Aliás, frustrada, mas durou durante alguns instantes, é certo, porque logo a seguir havia de acontecer outra movimentação. Porque essa velocidade continuava constante, as tais 22 formações, perante estas condições de terreno, sem grandes dificuldades em termos de altimetria nesta primeira etapa, a distância sim, bem longa, mas só mais tarde isso viria a fazer sentir. Aqui toda a gente muito, muito interventiva. Esta é a passagem por Almograve, logo a seguir. Estes 16 homens, onde estavam incluídos vários portugueses, iam ter a passagem pela Zambujeiro do Mar, onde havia meta volante. Onde havia a única meta volante do dia, neste tipo de corridas muito importante, uma vez que bonificações de 3, 2 e 1 segundo podem ditar o resultado final de uma corrida. Henrique Casemiro, este é Ruben Guerreiro, com as novas cores da tal equipa norte-americana que agora está a representar, do W52 Samuel Caldeira, que seria o segundo a passar. Atrás do Yarik Janssen, corredor da Team Blitz Merida, que foi o mais rápido, terceira posição para Rafael Silva, da EFAPEL. 1 minuto e meio, depois passava o grosso da coluna, com essa desvantagem que nunca foi muito longa. O pelotão nunca permitiu esta ou aquela equipa, também pelo facto, no caso, de não estarem representadas na dianteira ou porque não lhes interessava esta situação de corrida, tratavam de fazer a perseguição. No caso, a equipa do Loutano. Lá na frente, várias figuras portuguesas no grupo mais adiantado. A presença da equipa Rádio Popular Boa Vista com Frederico Figueiredo, depois o jovem Ruben Guerreiro, dos norte-americanos da equipa Axion, depois João Rodrigues. Um dos dois corredores da equipa de Tavira, claro, para além de Sérgio Sousa, agora ao serviço da LA Alumínios Antártica. Entrávamos aqui na zona de abastecimento, Marcos Chagas, com um problema. É sempre um momento complicado numa corrida, a zona de abastecimento apiado, principalmente num pelotão tão numeroso e com alguns corredores com menos experiência, como é o caso deste jovem António Barradas, da equipa da Maia. Ele acaba por se desequilibrar no momento de receber o seu saco de abastecimento, felizmente sem problemas de maior. Suspeitava-se de uma fratura na clavícula, algo que uma ida ao hospital acabou, felizmente, por contrariar. Esta é uma outra perspectiva da tal zona de abastecimento apiado, onde numa etapa tão longa como esta se torna fundamental para que os corredores consigam superar uma distância que no caso teve mais de 218 km. E depois as condições a alterarem-se drasticamente. Tudo, não tem nada a ver com a imagem anterior, o que esperavam os corredores pela frente e aliás esse seria também um dos aspectos mais marcantes desta primeira etapa. Íamos a caminho do extremo sul de Portugal, Vila do Bispo, onde o pelotão passava uma primeira vez e nesta fase com esta equipa ActiveJet já muito ativa. Como que perspectivando aquilo que estava para acontecer mais à frente. O grupo intermédio, porque do grupo de 16 inicialmente tinham saltado aqueles 3 corredores. O trio fugitivo, entretanto, desfazia-se porque o letão ficava para trás. Permaneciam 2 homens agora na frente da corrida, um norte-americano e um polaco. Kamil Gradek, da equipa ActiveJet, e Ryan Anderson, dos norte-americanos da Optum. Com excelentes roladores na dianteira, claro, o pelotão desta vez entrega à equipa W52 Quinta da Lixa, tentava fazer a junção aos homens mais adiantados. A chuva continuava teimosa. A situação da corrida mudava na aproximação à meta final em Vila do Bispo. Dos corredores adiantados, restavam aqueles 4 que entretanto saíram do pelotão, 2 da ActiveJet, que conseguem nos metros finais, inclusive, manter uma distância pequenina, é verdade, para o grande pelotão perseguidor.
Dois homens da ActiveJet, Pavel Bernas, a festejar este triunfo em Vila do Bispo, seguido pelo companheiro de equipa, Pavel Franczak. O terceiro é um norte-americano e César Martingil vai fazer o quarto lugar, um jovem sub-23. O destaque para esse corredor neste pelotão de tão grande qualidade. – 218 km de prova, mais de 5 horas de corrida, que terminaram em Vila do Bispo, esta primeira etapa da 7ª edição do Grande Prémio Liberty Seguros. Os mais novos sofreram bastante com a distância. Claro que é um choque para os mais jovens, menos bem preparados e, em alguns casos, ainda o ano passado, estavam na categoria júnior. Entretanto, o homem do dia, Pavel Bernas, o polaco da ActiveJet, que tem como diretor desportivo o polaco Dario Bigos, antigo corredor da equipa Cicasal de outros tempos. I'm not happy with the rain, of course, but it's our job. The beginning of the stage was dry and windy. Then the rain comes. You know, it's not nice. I felt really cold, but in the end, I guess I can't complain. I win the race, so I can say that those conditions fitted to me. Yeah? E este é então o primeiro líder do Grande Prémio Liberty Seguros, Troféu do Sudoeste e Costa Vicentina. No pódio final subiram também a mostrarem as camisolas. Camisola azul para o norte-americano do time Optum, vencedor da única contagem de montanha neste dia. Ruben Guerreiro, camisola branca, pelo facto de ser o melhor da juventude. E também César Martingil, com a camisola laranja, do prémio de melhor representante de uma equipa de clube. O quadro dos 10 mais após a primeira etapa, onde se destaca a presença de diversos corredores portugueses. As diferenças aqui existentes também fruto da meta volante da etapa. Nós temos no Conselho de Vila do Bispo Sagres, que é um marco no país e no mundo, muito associado aos descobrimentos, mas isto é um território que tem excelentes condições para a prática de turismo de natureza. Temos cada vez mais visitantes, sem ser na época do verão, que é mais do turista de sol e praia, e onde o ciclismo se enquadra perfeitamente. Temos aqui uma excelente gastronomia, temos um território com segurança, temos um território com questões naturais de fauna e flora únicas, e é isso que nós tentamos promover, associado à prática do lazer, podendo vislumbrar paisagens únicas como acontece aqui no nosso concelho. Pela sua dimensão, pela sua orografia, é de facto um concelho que pode marcar de facto o futuro no ciclismo. Tem uma história, tem o selecionador nacional é de cá e, portanto, é também com muito gosto e com muito prazer que nós investimos no ciclismo. Mas também investimos porque compreendemos que esta também é uma grande mais-valia para o concelho, assim também o conseguimos divulgar melhor e divulgamos no seu melhor, ou seja, de maneira que as pessoas possam fruir o território. Entre as 22 equipas deste grande prémio estiveram todos os sub-23 portugueses, as 6 formações. Estamos a correr com um nível já muito bom, de nível estrangeiro. Estão aqui algumas equipas já fazem a sua diferença e é muito bom que a gente também temos corridas como sub-23 lá fora e assim já temos um andamento bom. Muita quilometragem, muitos atletas em prova, uns com mais experiência, com menos experiência e principalmente para os jovens que iniciam agora, o que por um lado é bom, por outro lado também é mau porque é complicado iniciar com tanta gente. As corridas têm se tornado um pouco mais perigosas, nem sempre mais duras por isso, mas é sempre mais complicado. Nós estamos a começar, como se diz, a levar nas pernas, mas penso que é positivo, ajuda-nos no futuro, nas corridas que nós planeamos para o longo da época, que tem mais a volta a Portugal, os campeonatos nacionais, que é as únicas corridas que corremos só sub-23, mas é sempre importante correr com os elites, é outro ritmo, é outra dimensão. E ao segundo dia, desta vez 187 km, praticamente com este homem de amarelo, Marcos Chagas, íamos ainda ter competição. A diferença entre a primeira e a segunda etapa, para além da menor distância, claro, tinha a ver com as características do percurso, bem distintas em relação ao primeiro. A maior dificuldade, a fase final da corrida, poderia ser, como aliás viria a concretizar, determinante para o resultado final.
Estávamos em Odmira, vila do distrito de Beja, com um pouco mais de 3.000 habitantes, sede do mais extenso município português. Íamos ter partida exatamente deste sítio e chegada com aquelas características que Odmira tem sempre, uma chegada sempre periclitante. Porque, dependendo da abordagem que se faça a esta lindíssima localidade, é sempre complicado para uma chegada. Uma chegada tem sempre uma descida até à meta final. No entanto, o percurso, como fizemos referência, tinha muito de beleza, mas também bastante de dureza. Apesar da vigilância, Domingos Gonçalves da EFAPEL conseguia escapar-se. Durante alguns quilómetros manteve a frente da corrida, algo que não parecia preocupar muito o camisola amarela. Até porque as equipas portuguesas tratam normalmente de se anular mutuamente. Neste caso concreto, a W52, Quinta da Lixa, a tratar disso e Domingos Gonçalves a ser alcançado. E, portanto, novamente tudo em pelotão compacto. É verdade que esta era a fase mais fácil, ou pelo menos com menores dificuldades em relação a esta segunda tirada, porque o que estava pela frente, a juntar às dificuldades do próprio terreno, seria também, novamente, alterações nas condições meteorológicas. Movimentações constantes, com algumas equipas a tentarem lançar homens para a frente, mas sem grande sucesso. E normalmente as situações semelhantes, a tentativa das equipas portuguesas, muitas vezes o aproveitar até no resultado final, foi assim em todas as competições que pertenceram a este programa Cycling Portugal, as formações estrangeiras, tirarem partido dessa luta e desse normalmente grande rivalidade que existe entre as nacionais. Ao quilómetro 88, uma fuga a concretizar-se com os portugueses César Fonte, da Rádio Popular Boa Vista, também com Alejandro Marque, da equipa EFAPEL, e com Michael Isidoro, do Loutano Rei Just Energy. Também lá estava o neozelandês da equipa Axion e o russo Evgeny Shalunov, da Lokosphinx. Este quinteto na dianteira, agora sim, trabalho da equipa do camisola amarela, ActiveJet, com o seu líder e também, na altura, segundo classificados, bem posicionados na frente do pelotão. Só que logo surgiria uma outra formação, e novamente nacional, no caso LA Alumínios Antarte. De acrescentar aqui também que na passagem lá, já bastante atrás, na passagem pelo Cercal na meta volante, os dois homens mais adiantados tinham conseguido somar bonificações. Tinham conseguido o primeiro e segundo lugar, o que dava também pelo menos uma aparente tranquilidade. Eu creio que os polacos não contavam com a dureza que estava pela frente. O grupo da frente aproximava-se de Marmelete, onde íamos ter as grandes dificuldades desta etapa. Sentia-se também que, na aproximação a Marmelete, já o grande grupo estava partido. Já, porque antes da contagem de montanha, daquela que era contabilizada como tal, havia uma outra subida, relativamente curta, é verdade, mas o suficiente para deixar logo aí grande parte dos elementos do pelotão principal. Nota-se que o quinteto passou a quarteto a partir do momento em que Alejandro Marque se deixou ficar para trás, já ali com o primeiro grupo do pelotão, quase a apanhar o espanhol da equipa EFAPEL. O pelotão comandado continuava a ser pela LA Alumínios Antarte, na tentativa de anular os homens mais adiantados e eventualmente colocar um dos seus corredores na discussão da montanha. Neste caso, o próprio rei da montanha, camisola azul, do time Optimum, estava em dificuldades lá atrás, era uma peça fora deste baralho. Completamente, e que perspectivava também que o vencedor em Marmelete fosse o novo líder, o que viria a acontecer com César Fonte. Aqui a 1 km para essa contagem de montanha. É um autêntico carrossel com a estrada a dar várias curvas e naturalmente a acentuar a dificuldade para estes corredores, principalmente os mais novos, a ficarem muito para trás. O próprio grupo da frente continuava a perder elementos, restando apenas dois na frente, César Fonte e Evgeny Shalunov. Os dois corredores mais adiantados, que passariam, aliás, pela ordem que referiste, na contagem de montanha. Depois das maiores dificuldades, agora a descer era sempre mais fácil e novas movimentações, com o fim de fuga a acontecer, a W52 Quinta da Lixa ativa, também os homens do Tavira, notórios aqui no grupo da frente. Momento em que se percebe que o grupo está bastante fracionado, o próprio camisola amarela a perder grande parte dos seus elementos, apenas o segundo classificado e camisola verde estava com ele neste primeiro grupo. Isso significava, também para as outras formações, que a corrida estava em aberto e que era uma oportunidade, única provavelmente, de destronar os dois corredores da ActiveJet.
E a cerca de 20 km para a meta, uma nova surpresa para o pelotão, porque o tempo ameaçava chuva, mas talvez não com a violência com que se assistiu durante cerca de 5 km. Coincidente com o ataque de Rui Sousa, da Rádio Popular Boa Vista, um dos corredores de referência na atualidade em Portugal, um dos mais velhos também, mas a demonstrar que está aí de novo na discussão das grandes corridas. Condições muito adversas ao longo deste relativamente curto espaço de tempo, mas era a aproximação à meta final e também ela feita inicialmente com um pelotão compacto. O problema é que, como referimos, a chegada a Odmira é sempre muito complexa. No centro de Odmira, esta viragem à direita e depois faltava já muito pouco para pedalar até ao risco de meta. Ruben Guerreiro a surpreender os adversários, a passar para a frente e depois com uma plateia a assistir a este triunfo português. A ligeira vantagem que dispunha este grupo pouco mais adiantado, os 7 segundos que há de corte aqui, repare-se, para o grupo comandado pelo camisola amarela, é o suficiente para dar ao jovem corredor português a vitória, também, para além da etapa, a vitória final neste grande prémio. São quase inevitáveis este tipo de quedas na aproximação à meta de Odmira. Aqui vemos o momento em que Ruben Guerreiro levanta os braços a festejar este triunfo no regresso à competição. Primeira competição da temporada, primeira vitória. Very impressed. You know, he just started with the team with us, and he was riding really well already at training camp. And you know, I told him to stay calm and to see what happens here. And he's an incredible talent, and he proved that today already. O envergar da camisola amarela, vencedor final deste grande prémio, a Ruben Guerreiro, sob os olhares dos seus pais. Sim, ainda estou para acreditar, mas tive muito boas sensações durante hoje, do dia de hoje, e o terreno duro, tornou-se muito duro, chuva. No último quilómetro, faltar 10 km, na última subida ataquei. Fui com mais 3 ou 4 ciclistas, um da minha equipa, que me ajudou bastante, e depois conhecia a chegada, sabia que era arriscada. Arrisquei tudo e consegui vencer. E esta é a classificação final deste 7º Grande Prémio Liberty Seguros Troféu Sudoeste e Costa Vicentina. Natural destaque para Ruben Guerreiro, que se manteria no pódio para receber o prémio de melhor sub-23 da época passada. Entregou o prémio José Poeira, o selecionador nacional que distinguiu Ruben Guerreiro, com o prémio da Associação Portuguesa dos Ciclistas Profissionais, que distinguiu também Luís Fernandes como o melhor companheiro de equipa na temporada passada. Joaquim Andrade, o presidente da Associação Portuguesa de Ciclistas Profissionais, distinguiu também Edgar Pinto como o melhor corredor na temporada de 2014. Somei vários pontos ao longo da época de 2014, desde a volta ao Algarve até a volta a Portugal. Consegui ser o mais regular, somar pontos nas corridas mais importantes do ano, cá em Portugal. Fico bastante grato e alegre por me darem este prémio, o reconhecimento. De regresso ao pódio do Grande Prémio Liberty Seguros, vitória coletiva para Action Cycling Team. When I came here, I didn't expect it to win the stage, so I guess right now I'm a bit moody, but in the end, after all, I will be happy. Foi 2 dias bastante duros, com muitos quilómetros. As sensações são boas. No geral, não foi aquilo que estava à espera, podia ser um pouco melhor, mas foi bastante positivo. Apesar de tudo, saio deste prémio satisfeito porque tive boas sensações. Para já o início da época tem corrido bem e espero bem agora nas próximas competições os resultados continuarem a surgir.